cuidamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Começa agora na Folha FM, mais um Folha no Ar. Ao vivo, estamos também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa também pelo podcast, em todos os aplicativos para podcast. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, 7 horas e 32 minutos. Um ótimo dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa edição de hoje do programa Folha no Ar, que vai falar um pouco de esporte. Vamos falar sobre os clubes de Campos. Vamos falar sobre Goitacás, Americana, Rio Branco, Campos, né, o Roxinho. E para isso, o Arnaldo Neto convidou aí o Arnaldo Garcia e o Matheus Berriel para... Aliás, esse ano é Copa do Mundo também, né? O Arnaldo Garcia também é jornalista, radialista, é narrador, inclusive, de esportes e de futebol, de basquete, de vôlei, narra tudo, né? E é também colunista do jornal Folha da Manhã e do portal folha1.com.br, lá com a coluna Vibração da Galera. E o Matheus Berriel é o jovem talentoso lá de São Fidélis, editor de esportes também da Folha da Manhã, e vem prestar já esse vasto conhecimento aí no esporte aqui na nosso Folha no Ar. Em instantes a gente traz aí a participação de vocês. Deixa eu só trazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br, com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Mantenha a saúde da sua família e a sua saúde em dia com Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Só um adianto aqui para você acessar lá, hein? O portal. Vladimir anuncia antecipação do pagamento dos servidores. Depósitos serão feitos no dia 6 de setembro, já que o quinto dia útil do mês cai no feriado de 7 de setembro. Genial Quaest, Lula lidera e Bolsonaro para de crescer. Está aqui na pesquisa analisada pelo Aloysio Abreu Barbosa no portal folha1.com.br. Na estimulada, Lula aparece com 44% contra 32% de Bolsonaro. CEPERJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, aponta pendências que impedem a assinatura do TAC. Segundo o MP, o CEPERJ não conseguiu entregar documentação requisitada e ontem o mesmo MP descobriu que dos prestadores de serviço lá do CEPERJ, pelo menos 15 mil estavam inscritos e recebendo também o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, e a coisa vai se aprofundando aí cada vez mais. Catassol faz rifa para quitar dívida com o Fundecam e tira nomes do SPC, e tirar o nome aí do SPC. Muito bem. Morre no Rio de Janeiro o engenheiro Mário Terra Cunha. Residindo há vários anos no Rio,
Mário trabalhou por vários anos no escritório de Oscar Niemeyer. Inflação em alta gera insegurança alimentar e tira comida da mesa. Hospital Manuel Carola passa a realizar endoscopia e colonoscopia. O objetivo é atender os pacientes internados e a demanda ambulatorial. Americano empata com Nova Iguaçu e vai às quartas de final da Copa Rio. Placar agregado foi de 6-2 para o Americano, né? A primeira o Americano ganhou de 4-0, aí fica com a vantagem muito show, muito bacana. Tem mais gente, né? Hein? Ah, tem mais gente aí com vantagem também, o Neto? Hã? Tem mais vantagem para trazer. Ontem vocês meteram 4 num pobre coitado lá, gente. Olha lá, hein? Só Pedro fez 3. E acho que na volta não vai ser 2-2 não, igual o Americano não. Não vai ser 2-2 não, Berrel? É porque o Flamengo arrumou o time ali, deu uma ajustada. Você vê como é que é a diferença de esquema tático para aproveitar o técnico de cada jogador, né? Só em mudar o esquema tático, sem nenhum jogador novo, teve o Cebolinha que chegou, mas só em mudar o time, mudou o técnico, deu uma nova roupagem ao time, Pedro já despontou. Também é aquela história, né? O Gabigol tá perdendo gol. Ontem não foi diferente. Ontem não foi diferente, né? Não viu o jogo. Pelo menos 3. Um sem goleiro. Rapaz, olha. E futebol, esporte, na realidade, no geral, mas o futebol, que é o destaque aqui de hoje do programa, com essas feras aí. Nogueira. O Arnaldo Neto na bancada, e a gente já vai. Eu só queria fechar aqui, ó. A do Goitacás para fechar. Goita não mantém Márcio Parreiras e vai anunciar novo treinador. Inclusive o Ricardo Barreto, que a gente trabalhou com ele na época do Americano, década de 90, tinha passado, estava no Goitacás desta vez, mas também já foi. Fala, Neto, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada de hoje do Folha no Ar, estrelada, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que estrelada uma bancada, não, uma bancada inteligente, que eu ia falar, mas eu vou falar, uma bancada quase que estelar. Só tem estrela aqui hoje. Beiel, Arnaldo, você, Arnaldo, também. Um Arnaldo já é bom, 2 então. Beleza. Só não dá para 3, que aí fica excesso também. Deixa eu começar com você, Arnaldo. Bom dia. Bom dia a todos, né? Não, mano, descontraído também nesse noticiário político. Eita, que tá pegando fogo. A semana mais jornalística do Folha no Ar, né? Nós tivemos o Otávio Costa na terça-feira, que é jornalista presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje com o Matheus e com o Arnaldo Garcia aqui. Amanhã com o Marcelo Lins, da Globo News, também participando com a gente por videoconferência, já anunciando nosso entrevistado de amanhã. Mas eu queria, antes da gente entrar no bate-papo esportivo, falar sobre essa manchete do jornal do folha1.com.br, que o prefeito Vladimir antecipa o salário. É meio forçoso, né? Se a gente contar sábado como dia útil, e na Folha, nós que trabalhamos na Folha, a gente conta para receber, o 5º dia já é o dia 6. Aí, poxa, antecipar salário do dia 7, quarta-feira, para o dia 6, Vaine anunciou isso aqui ontem no programa, e eu acho meio forçoso como um feito antecipar o salário. Você de antecipar em relação ao... Bom dia. Bom dia, meu querido calendário, né? Arnaldo Garcia. Não deixou de antecipar. Né? Mas aqui para nós, para quem eu estava conversando com uma servidora pública ontem, e ela falou, antecipar... porque, tecnicamente, a gente estava conversando com o Weiner, eu não sei como é que é o fluxo de caixa da prefeitura. Talvez, para eles, técnicos lá do setor econômico da prefeitura, da arrecadação, pode até ser um exercício de esforço grande em antecipar um dia. Eu não estou defendendo ninguém. Agora, politicamente, querer explorar isso como um ato fenomenal... Não encaixa, não. Até se eu, assim, se me permite concluir o raciocínio, até se fica quieto, pega melhor. Alguém comentar, o prefeito antecipou o salário em um dia, hein? Aí até pega bem. Agora eu anunciar que eu... Nogueira, aquela história, né? Política é um prato que eu adoro também, né? Então eu vou dizer o seguinte para você. Quando você fala em antecipar em relação ao calendário, não é somente em relação ao calendário. Isso é um marco também de se colocar de maneira muito viva na cabeça das pessoas, dos servidores, como era há 1 ano e 9 meses atrás. Há 1 ano e 9 meses. Então a questão toda é essa, quando se pagava, na verdade,
atrasado enquanto se pagava. Então, o governo ele é muito preocupado em mostrar o que ele está fazendo em relação, inclusive, porque você tem que referência na vida. Se você na vida não tiver referência, né, você está morto. Você vai que eu sou o bambambam e tal. Não é. Você tem que ter uma referência, um ponto, um parâmetro, né, para poder você estabelecer aquilo que você e valorizar aquilo que você está fazendo. E o que a gente vê, na verdade, é exatamente isso, né? Há uma antecipação em relação ao calendário que sequer existia há bem pouco tempo, e também de lembrar as pessoas, olha, tem data, então nós estamos antecipando em relação à data que nós estabelecemos, então essa coisa. Tem essa questão do discurso, e ontem o Wagner aqui, uma boa entrevista com o Wagner Teixeira aqui ontem, falou sobre a possibilidade, inclusive, de voltar a pagar dentro do mês trabalhado, né, que é uma promessa de campanha do Vladimir Garotinho, e o Wagner colocou aqui que é uma marca do grupo político deles, né, do garotismo, que sempre fez isso, sobretudo na gestão Rosinha, a última que esteve do grupo à frente da Prefeitura de Campos. Então há essa possibilidade de voltar. Tomara que volte, né? Ontem São João da Barra pagou a folha salarial, não dá para comparar, são realidades totalmente distintas de como uma prefeitura estava e outra. O percentual de arrecadação de uma prefeitura e outra em relação ao tamanho da máquina são realidades bem distintas. Mas tomara que consiga. Eu só trouxe a discussão porque realmente o Arnaldo Garcia tem razão no recado que quer se dar em relação à gestão Rafael Diniz, que atrasou salário durante muito tempo, não tinha sequer data quando ia receber o salário do mês trabalhado, e aí fica essa questão de mandar esse recado. A análise é perfeita, mas que é forçoso, não deixa de ser. Não tem dúvida. Forçou a barra ali e também se por um lado força aí a memória da população, dos trabalhadores, servidores, com relação ao calendário, né, que ele programou e ele está se antecipando, beleza. Mas, por outro lado, força também o servidor a lembrar o calendário da própria Rosinha, mas que foi implantado esse sistema, acho que na época do Arnaldo Viana, que estava na Eldorado. No mesmo grupo, né? Não deixa de ser. O Wagner tem razão quando fala do grupo deixa político. de ser, claro. Houve uma miscigenação, né? Mas, na verdade, os grupos são assim, né? Dissidentes sempre quase que de outros, né? Quantas passagens de Fernando Henrique com Lula nós já revivemos aqui, né? Essa semana mesmo foram várias que Arnaldo lembrou, os convidados também, enfim. E o Bom Dia de Berriel, tá quietinho, tá vendo os gols aí do Flamengo de novo, Berriel? Com o gol do Flamengo. Tô acompanhando aqui o hat-trick de Pedro. Foi um hat-trick, foi mesmo. Agora, eu te acompanho lá no Twitter, né? Tô sempre seguindo lá, de vez em quando dou uma zoada nele lá, que ele posta lá um Flamengo empata, perde, aí eu dou uma zoada, mas ele leva de boa. Matheus Berriel, editor, né, do Caderno de Esportes e também da Cultura, no jornal Folha da Manhã, nosso convidado de hoje. Bom dia, seja bem-vindo, Rubro Negro. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldos e ouvintes da Folha da Manhã, do Folha no Ar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Seria um hat-trick se a gente convidasse aqui o outro Arnaldo para fazer um debate aí. 3 Arnaldo é um hat-trick. Bom, deixa eu começar, Arnaldo, por favor, fica à vontade aí. Vamos lá, Nogueira. Vamos ao tema aí. Hoje nós vamos ouvir mais do que falar, né? Vamos ouvir aqui dos dois. Estamos precisando. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre a questão do esporte campista. E vocês, lá em 2014 eu acompanhava um pouquinho. Lá em 2014. Depois de 2014 que eu saí de esporte para política, lembrando que eu comecei na Folha da Manhã como subeditor de esporte, numa dupla em que eu era o menor da dupla, tá? Porque meu editor tem 1,90 m? Pois mas era Nicolas Sampaio com 2 e pouco. Caramba! Então eu era o menorzinho da dupla. A maior equipe de esportes da história. Então, e nessa época, depois daí eu não acompanhei mais o dia a dia do clubes campistas, né? Mas Arnaldo Garcia está aí há muitos anos na coluna Vibração da Galera na Folha da Manhã. Matheus acompanha também de perto. E nós tivemos agora, recentemente, o anúncio da prefeitura, por parte da prefeitura, fazendo esse acordo aí com uma empresa para um patrocínio para os 2 clubes. Vocês acompanharam os bastidores dessas negociações? O que vocês esperam que com esse recurso os clubes possam fazer para se fortalecer, sobretudo para o próximo ano? Acho que um dinheiro que chega agora não dá mais para você pensar em estruturar mais para esse ano, mas pensando em 2023. Arnaldo, por favor. Então, pagar a dívida. O passivo é realmente extraordinário, né? E tem um detalhe também,
Algumas pessoas atentaram para isso e falaram, mas eu vou já fazer logo de cara, não uma defesa, mas colocar o meu entendimento. Quando você não tem nada e passa a ter um, já é um grande negócio. Quando você tem um e passa a ter dois, você passou a ter 100%, né, daquilo que você tem. Então, o recurso não é pelo gargalo dos clubes, pelos problemas dos clubes, um recurso que vai chegar e vai resolver o problema de Goytacás, mormente do Goytacás e do Americano neste momento. Mas, de qualquer forma, é um recurso que chega para safar algumas situações ali, principalmente de dívida. O Americano, especificamente, tem 2 patrocinadores, um deles é a própria empresa do presidente do clube, o Wagner Xavier, e tem um outro patrocínio. Então, quanto é que o Americano arrecada com isso? Muito aquém daquilo que gasta. Por exemplo, lá em 2014, o Americano tinha o presidente Luciano Viana, e foi quando a gente começou a aproximar-se do Americano, mais um pouco do Americano, né, no dia a dia. A administração é assim, você abre espaço, as pessoas participam, as pessoas estão juntas. E isso eu acho uma forma extraordinária, inclusive de demonstrar transparência, né? Quando você coloca principalmente alguém de crônica esportiva ali, olhando, fazendo a pré-crítica, vai tomar uma decisão, já tem a crítica antes, quando você tem a aproximação de um jornalista que, na verdade, tem uma visão crítica, digamos, diferenciada, né? Então, e aí, o Americano pagava, naquela época, R$16 mil de energia elétrica. O Luciano penou com isso durante alguns meses, até chegar junto à empresa da época, a Ampla, e fazer um grande acordo, diminuindo a capacidade energética, que era em torno, quem é técnico sabe do que eu estou falando, 500 kVA. Ora, 500 kVA você ilumina um bairro inteiro, né, para as pessoas terem uma ideia. Essa magnitude é, obviamente, para todo o centro de treinamentos do Americano, com hotel, área gastronômica, iluminação de pátio, iluminação de estádio, parque social, essa coisa toda. Então foi, digamos, um erro de se contratar uma capacidade energética tão grande para pouca coisa inaugurada, de vez que hoje não existe nem sequer refletores ainda no novo estádio Godofredo Cruz, e se houvesse também não estaria sendo usado. Este é um ponto. Então, isso hoje foi diminuído com o Luciano, reduziu-se agora com o presidente Wagner Xavier, porque energia elétrica é um potencial energético que você contrata e tem, na verdade, alguns patamares ali. Dependendo de quanto você contrata, você paga por ele. Se você ultrapassa esse limite, você paga uma carga um pouco maior em termos de recursos financeiros. Então, hoje o que o Wagner fez? Ele conseguiu colocar o clube gastando com um patamar energético bastante reduzido. Ele tem temporada de 4 meses apenas e tão somente. Se ele estourar, o que vale estourar em 4 meses não significa pagar uma unidade durante o ano inteiro. Então ele fica 8 meses de boa, pagando aquilo ali, vamos chamar de taxa mínima para o potencial energético contratado, e 4 meses ele pode estourar, porque funciona o campeonato, né? Então tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, essas coisas todas. Bomba que tem que molhar mais o gramado, enfim. Então, só isso aí, a gente já tem uma ideia de como é complicada a situação de um centro de treinamentos como o Americano. Então, que esse recurso chega, ele vai ajudar, sim, na manutenção do centro de treinamentos, com energia elétrica, alimentação, talvez funcionários fixos e tal, e mais nada. Poxa, mas é um grande negócio, porque se pergunta, de onde sai esse dinheiro hoje para pagar tudo isso? Não é do patrocinador, porque não dá. Você paga a folha de pagamentos como? Porque tem, na verdade, a folha de pagamentos e todas as verbas sociais que incidem sobre ela. O Americano hoje é um clube enxuto do ponto de vista que paga bem aquém daquilo que os profissionais merecem, mas paga em dia, que é o grande desafio. O profissional hoje quer receber em dia e não um caminhão de dinheiro, até porque não dá. Não dá. Então, é uma ajuda significativa que para o Americano vai, sim, pagar dívida, cobrir alguns gargalos que tem. Para o Goytacás,
há muita coisa para você fazer. O Goitacás tem, na verdade, uma pulverização de ações. Só saber, Arnaldo, desculpa, você continua nas ações do Goitacás aí, só para não perder a linha de raciocínio, mas seguindo o seu comentário, tem permissão no contrato, porque tem contrato, às vezes, igual você falou, você contrata 500 kVAs, é um contrato diferente de nós, consumidores, que consumimos a energia espontânea, né? Isso, aquela coisinha pequenininha. Fecha no final do mês e tal. Beleza, mas cada contrato é um contrato. Então, esse do americano é um contrato diferenciado. Tá, mas e esse contrato com esse patrocinador que a prefeitura intermediou, conforme a Arnaldo explicou bem, ele permite pagamento, porque tem contrato que é só para investimento e não para passivo. Não, permite porque não é dinheiro público, né? Ele é um dinheiro de uma empresa privada que vai, inclusive, cair na conta que o clube desejar, não necessariamente na conta do clube, porque quando é dinheiro público, há de existir uma conta específica para você receber o recurso, e esses recursos vão lá, todos eles entram na conta, e todas as despesas que esses recursos vão cobrir, sai, por exemplo, contratou o Matheus Berriel para ser o assessor de imprensa, então ele vai receber lá no regime de RPA. Então lá, na hora da conta, sai lá a conta, né, o quanto o Berriel recebeu, sai direto lá no extrato, é uma coisa que é cruzada uma coisa com a outra, e inclusive as despesas de recolhimento de INSS e outros tantos. Porque falam por aí que a RPA não recolhe nada, mas pode recolher sim, viu? Pode recolher sim. Tem gente, porque o RPA não tem direito a nada. Basta que quem está contratando vai lá e recolha. Mas aí quem é contratado vai dizer assim, mas eu vou receber menos. O menos é mais quando se trata de verba social. Aliás, tem processo em cima disso na prefeitura que não recolheu o INSS desse pessoal, e aí o atual secretário vai até explicou, mas nunca ninguém recolheu, então também vamos seguir nesse patamar. Mas aí você falou, pode recolher se quiser. Mas tem um organismo da prefeitura hoje de Campos que recolhe. Posso dizer aqui. Sim, pode falar. A Prev Campos. Pergunta ao doutor Mário Filho. Se não recolhe. Agora, quando chega lá, RPA, chegou lá. Olha, aqui tem recolhimento. O cara recebe menos? Claro que tem a participação dele também. Mas a RPA é que presta serviço ao setor lá. Tá. Então, vem tudo isso no recurso público, né? O privado não, você pega o dinheiro e coloca onde você quiser. Aí tem um detalhe muito interessante também, que o senhor Albérico Rodrigues, que é o diretor executivo da Fênix Soft, que é a empresa que a prefeitura intermediou para que possa patrocinar os clubes, diz o seguinte, que esse é apenas um começo. Existem mais coisas por aí que virão para também contemplar os clubes. Tá? E já receberam R$40 mil referentes a agosto e também a setembro, cada um deles. Então, existe uma série de destinos para que esses recursos possam ser empregados, né? Principalmente no Goitacás Futebol Clube, que a gente eles não negam para ninguém que o problema lá é mais grave que a gente possa imaginar. Inclusive, né, Matheus Berriel, evitar aí o leilão do estádio Ari de Oliveira e Souza. Hoje paralisado, né? Atualmente hoje paralisado. O Arnaldo perguntava se a gente acompanhou os bastidores, eu acompanhei um pouco, eu e Arnaldo Garcia conversamos um pouco sobre isso também. Porque a gente tem a relação de transmitir jogos do americano lá pela Cano TV e tal, a gente tem uma conversa. Na quinta-feira passada, quem acompanha o Folha 1, a gente divulgou que haveria essa parceria, acabou sendo oficializado na terça-feira agora, anteontem, e a parceria, ela meio que costura um movimento que já vinha sendo feito de aproximação nos bastidores de Americano e Goitacás. O discurso hoje são novas diretorias, né? O Wagner um pouco mais tempo, há 2 anos e alguma coisa, e a nova gestão do Goitacás entrou no início deste ano, que é encabeçada lá pelo Reinaldo Filho, né? E o Rodolfo Laterça como ali um homem forte no Conselho Deliberativo, inclusive é quem fala pelo clube junto à imprensa. Mas já havia esse interesse do Wagner e do Rodolfo da aproximação entre Americano e Goitacás. O discurso é que isso já deveria ter sido feito há muito tempo e está sendo feito agora, porque a rivalidade é forte, mas tem que ser dentro do campo, porque os rivais unidos, eles se estimulam a crescer. Um estimula o outro. E, enfim, houve essa aproximação e a prefeitura costurou isso. E costurou como? Como os Arnaldos já falaram, foi
A prefeitura não está patrocinando os clubes, ela mediou um patrocinador. Exatamente. Ela atraiu uma A empresa, prefeitura vai ganhar alguma coisa com isso? ganhou inicialmente, na prática, ganhou um espaço nas costas das duas camisas, tem a logo da E prefeitura. ganha politicamente também, né? Sim, Por que sim, não tenha dúvida. Mas é isso que eu queria dizer, que ia ganhar algum espaço. Então, Agora vai a marca dessa empresa que explicar que não está pagando nada naquilo ali, é isso? dá apoio logístico no dia de jogos. O americano falou que se precisar de um apoio ali, iluminação ajudar talvez, alguma coisa nesse sentido, mas o dinheiro mesmo sai diretamente da empresa, que foi captada pela prefeitura e intermediada. São R$20 mil por mês. O Arnaldo citou que 40 mil porque começou em agosto, então é retroativo, paga agosto e setembro. Isso. E a partir de outubro, R$20 mil por mês. Tanto para americano quanto para Goytacás. E essa parceria, como a gente já falava, você citou o leilão do estádio, e aí diretamente entre os clubes, a parceria hoje dos clubes foi refletida na utilização do Arizão pelo americano. O americano pagou, a gente vai tocar nisso mais na frente, mas o americano pagou um dos laudos lá que faltavam para liberar jogos no Arizão, no estádio do Goytacás, e a partir, acredito, de agora, da próxima fase da Copa Rio, vai poder utilizar o estádio para fazer seus jogos também. Deixa eu fazer fazer um destaque aqui. Como é que é a vida, como é que... Eu não vou dizer que é ironia do destino, não. Acho que é a evolução das pessoas. E isso aí eu tenho que aplaudir, a evolução das pessoas. Quando eu digo a evolução das pessoas, eu digo a evolução do pensamento, né? Do pensar moderno, do pensar com visão mais à frente, essa coisa toda. Eu acho que eu sou hoje o cronista em atuação em campos mais longevo. E eu me lembro bem da década de 80, eu cobria... Coisa linda. Eu vou aprender que eu tô longevo. Velho se falar, cara. Discriminação, rapaz. Discriminação eu não posso me contra idoso. autodiscriminar. Não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Muito bom. Eu comecei novo nesse negócio. Então é o seguinte, então eu cobri o Goytacás e tal, fiquei um bom tempo no Goytacás Futebol Clube, né, na época do Amaro Gimenez, que era o presidente, depois o Antônio Heraldo Riscado, duas grandes administrações que o Goytacás teve sem dúvida alguma. Tivemos outras boas também na sequência, né? É bom destacar isso para não fazer aqui nenhum tipo de discriminação com as pessoas. Mas eu estou falando do tempo que eu estava lá cobrindo o clube. E eu via exatamente esses que estão hoje na direção do Goytacás, na arquibancada, e muitas das vezes tocando rebu. Rodolfo Laterça, conhecido como Formigão na época, o irmão dele, Samuel. O Daniel Machado era tecnicamente mais tranquilo, né? O Reinaldo também, que eu tive somente agora no encontro na Fundação Municipal de Esportes. Eu pude me lembrar do Reinaldo, porque eu não vi foto dele nenhuma, né? Os cabelos grisalhos, agora me lembrei do Reinaldo, quem era o Reinaldo. E olha como é que as pessoas avançam, né? Os torcedores, aqueles de torcida organizada do Goytacás, assumem o clube e assumem com um pensamento assumem o clube no fundo do poço, é bem verdade, e isso não é nenhuma crítica à administração anterior, porque assumiu o clube também, àquela época, numa situação realmente bastante complicada. Foi até um gesto nobre do ex-presidente do Goytacás em assumir o clube. Eu falo isso em todos os lugares onde eu vou. E aí você cita o D'Artagnan Fernandes. Exatamente isso. Ele teve uma coragem. E nós, inclusive, estávamos no processo da eleição, estávamos lá ao lado dele apoiando. Porque é aquela história. Eu sou muito favorável eu vou exatamente tentar participar de forma positiva onde se necessita de uma ideia, onde eu penso que eu posso influenciar, onde eu penso que eu posso ajudar de alguma forma. Então, a minha presença ali, não quero dizer aqui que eu sou o bambambam de coisíssima nenhuma, mas é pela bagagem que a gente já traz ao longo desses anos todos de crônica esportiva. E eu tenho um diferencial diferente, né? Diferente é a redundância, um diferencial em relação aos outros cronistas, é isso que eu quero dizer. Tem uma diferença em relação aos outros cronistas. Eu sou forjado dentro de clube. Eu sou homem de clube, né? Eu sei onde que o calcanhar, onde o sapato aperta, na verdade, o calcanhar de Aquiles de cada instituição, de cada agremiação. Por experiência própria dentro do clube que eu abracei, que hoje não está mais no futebol profissional e nem vai voltar, já antecipando aqui. Então a gente tem essa boa vontade de querer estar junto, de participar, de tentar fazer alguma coisa. Você tem que ajudar.
Se você não ajudar e você vê que alguém está precisando do seu apoio, da sua presença, da sua opinião, até da sua crítica construtiva, e você não faz nada, me parece uma covardia tremenda. Então, estávamos lá para mostrar também que nós estávamos apoiando a diretoria anterior. Então, a gente vê hoje os rapazes que eram de arquibancada com uma vibração extrema, né, até brigando pelo clube nas arquibancadas, dirigindo o clube. Eu acho que isso é uma evolução, isso e buscando o melhor caminho. E olha que eles também não são qualquer pessoa, são pessoas que têm já cabelos brancos, uma formação, estão pensando mais no clube, na verdade. Porque senão acaba. Acho que é elogiável tudo isso que eles estão fazendo, buscando o melhor caminho para o clube, buscando, acima de tudo, trazer pessoas que possam colaborar com o clube, e aí vai lá e traz, na verdade, o principal adversário. Abre as portas para o principal adversário. Eu não vejo nenhuma mácula nesse tipo de comportamento, muito ao contrário. Até porque um está na 2ª divisão louco para subir, e o outro está na 4ª divisão, que caiu em função de um desleixo administrativo. Não caiu tecnicamente. Vamos lembrar aqui também, colocar a história como ela é. Caiu por desleixo administrativo. Como já caiu o Angra, por exemplo, desleixo administrativo. Como caiu a Portuguesa dos Esportes de São Paulo, que felizmente, né, que é uma grande marca nacional, está voltando agora aos seus melhores dias. Então, essas coisas acontecem. E aconteceu com o Goitacazes, lamentavelmente. Os outros problemas do clube são problemas que vieram acumulando com o tempo, e se não tem a fantástica torcida que tem, a força que tem do ponto de vista do torcedor participativo em dia de jogos, porque eu digo essa diferença em dia de jogos, porque eu penso que o torcedor ele precisa participar mais, abraçar mais o clube. Não quero fazer aqui nenhuma crítica, nem dar receita de bolo para ninguém, mas talvez não participe por falta exatamente de uma questão simples: transparência. O torcedor, o próprio empresário, não vai colocar recursos dele, em termos de patrocínio, agregar marca de alguma forma, onde não há transparência. E eu vejo esse pessoal do Goitacazes atual, Rodolfo, Reinaldo, o Daniel Machado, com um pensamento diferente em relação a isso, querendo mostrar alguma coisa e sinalizando para o grande público que o Goitacazes está precisando efetivamente de ajuda. Ajuda é a participação das pessoas. Ajuda é comprar aquilo que o Goitacazes pode, na verdade, oferecer. O que ele pode oferecer? Já vem aí a Fênix Soft. Qual é o interesse para um consumidor final do produto Fênix Soft, por exemplo? Ou outras marcas também que podem agregar o Goitacazes. É preciso que se abrace, na verdade, a tudo isso, né? Para que a marca cresça, né? E o clube consiga reverter toda essa situação, que é uma situação, Nogueira, complicadíssima. Sair de processo financeiro. Os dois negativo. Iam afundar de mãos dadas. Isso. Resolveram dar as mãos para não afundar. É simples assim. Sim, no resumo É simples assim. Só para pontuar, o Arnaldo falou correr risco de acabar um dia, alguma coisa nesse sentido. E pro Goitacazes, não que teve o risco de acabar, mas tem algo muito simbólico, que o clube acaba de completar 120 anos e pela primeira vez na história 110 anos, perdão, e pela primeira vez vai disputar a 4ª divisão do campeonato estadual. Em 110 anos de história nunca tinha disputado. Então, para o torcedor, isso é muito marcante, o ponto que chegou, e agora tem essa tentativa de reestruturação. Rapaz, eu ontem encontrei com Veneno lá no mercado municipal. Eu tava lá em Sionaria do Ovo Grande. É porque ele vende ovos, gente. Calma aí um bocadinho. Não é, esse pessoal também tem uma coisa de rapidez na memória. Então, calma aí. E Veneno, cara, ele foi craque na década de 60 no Rósio Negro. Isso. Lá no querido e de quem, rapaz? Mais um. E depois ele até falou, teve uma partida aqui naquela época. Eles foram campeões fluminenses, acho que 2 vezes. Isso. Depois, acha não, 2 vezes. A história diz isso. Duas, né? Não, eu não sei se 2 ou 3, eu não me recordo 2 aqui. Vezes. Até porque não, foi Bibi. Bicampista e bifluminense. Bicampistas, bifluminense, e teve uma Copa
que é hoje o Campeonato Brasileiro, que O Rio Branco é o Rio primeiro Branco clube de campo a disputar a competição nacional. Foi o primeiro. Vamos falar Que hoje é o Campeonato Brasileiro. Isso, exatamente. E ele foi para a final com o Cruzeiro. Empatou aqui, eu acho que perdeu lá. Perdeu lá de 1-0. E tava o veneno lá. Grande veneno. Então, assim, a história do nosso futebol é o que você está falando aí. São vocês estão falando. 110 anos. Não pode ser jogado assim no lixo. E ele tem lá, só para fechar aqui essa pontuada que eu dei, na história, é muito rica, é muito forte, é muito pujante essa história do nosso futebol campista. E ele falou, Cláudio, rapaz, tem uma memória fantástica também, tem um conhecimento, né? Mas você vive a história, ele né? Então, e é diferente, esquece, né? é diferente. Viver e fazer a história. Exatamente. No caso, ele fez dela. a história. Exatamente. Personagem, né? Só para fechar, ele pontuou também, ele falou, Cláudio, o Campos já forneceu 29 jogadores para a seleção brasileira. Eu não sabia disso, né? 29, entre Didi, Amarildo, Odivan, foram 29 jogadores para a seleção brasileira, para clubes enfim. Tem um Célio Silva também, né? Que tinha uma tradição tem de base, Leonardo, Léo, que jogou com a gente, tem na época que a gente cobriu o americano, você Léo, lembra? Do Jabas. Jabas. Filho do Jabas, quem mais? Tem muita gente. Se fizer a lista aí, vai precisar de... O americano teve um jogador que, no americano, chegou à seleção brasileira, ele foi o Poli, foi o primeiro do interior, lá em 1900. Tinha até uma placa lá no antigo Orfeu Cruz com relação a esse fato. Ele defendeu a seleção jogando no americano. Teve um jogo contra o São José também, do Rosa Negro, do Rio Branco. São José foi no Goitacás. O atacante teve um problema físico, não pôde jogar, colocaram veneno como atacante, que ele era ponta direita. Naquela época tinha os dois pontas, ponta esquerda e mais atrás ainda eram 4 atacantes. Centerflor. É Centerflor. É Centerflor. Eu te contava, mas é legal. Rapaz, isso não é velhice, isso é como diz... É história. Não, como diz aquele menino que é Edmundo Siqueira, blogueiro, funcionário, servidor público, mandou aqui no privado. Arnaldo é vintage. Eu sou o quê? Vintage. Que isso, hein? É negócio velho. É longevo, Eu já entendi como que é. Gostei, aliás, eu sou fã do Edmundo é bom. Né? E ele falou, eu acho que foi a Folha um texto lindo, maravilhoso. Um dia eu vou escrever assim também, igual o Edmundo, viu? Quem dera. Muito bom, Ronaldo, você também escreve bem. Eu sei como é que vocês conseguem colocar um raciocínio em 2 linhas. Tem que tirar o chapéu para você. Não, mas só para fechar a historinha de veneno, que eu encontrei com ele lá no mercado ontem. Ele falou assim, aí teve um jogo do Goitacás, aí do Rio Branco contra o São José, no campista, e eu fui então de atacante. Fiz 4 gols, Nogueira, vencemos de 4-0, No outro dia saiu na Folha da Manhã, eu acho. Rio Branco vence... e é campeão com 4 doses de veneno. Olha isso. É manchete bonita, né? Manchete boa. Essa é a história do futebol de Campos e que representa muito para o futebol nacional. Deve ter saído no antigo Monitor Campista, então na notícia, a Folha... eu acho que nessa época... Isso foi em década de 60, né? A Folha veio depois. Foi Monitor. Foi Monitor. A antiga Folha, né? Folha do Povo. Não, isso é década de 60, então não dá. Ele jogou de 61 a 69 no Rio Branco. Agora, pra gente até já tá chegando no intervalo, jogar um veneno aí pro próximo bloco. Aproveitando o trocadilho. Eu só gostaria de falar o seguinte, eu tenho uma tomada aqui que me dá uma energia e vou falando o tempo todo. Por favor, podem me cortar à vontade, viu? Porque senão eu falo o programa todo, viu? E para registrar aqui, o Arnaldo repetir, estamos precisando. O Arnaldo citou aqui o D'Artagnan Fernandes, falando até elogiosamente, ele está na audiência aqui acompanhando a gente pelo Facebook, ex-presidente do Goitacás. Perfeitamente. Fazer justiça, presidente, é a coisa que a gente tem que fazer, viu? Então eu sou muito justo e eu não reescrevo a história. A história, ela existe para ser narrada tal qual ela é. Então, vamos jogar para o próximo bloco. O Arnaldo Garcia citou a questão da força da torcida do Goitacás e isso é inegável, né? A gente, quando tem um jogo na Rua do Gás é diferente, o clima é diferente. E eu lembro de ter lido, mas não me aprofundado, sobre a questão de sócio-torcedor. E antes de vir para cá, eu estava lendo a matéria do Jornal Extra, por exemplo, que para o Flamengo fez o dever de casa. Flamengo, Palmeiras, só arrumaram, tá fazendo, né? Tá tentando.
Mas conseguiram, já tem resultado administrativo exitosos. Com o Flamengo e o Palmeiras só fizeram o que tem que ser feito, não inventaram a roda. Não foi nada demais. Mas para o Flamengo, por exemplo, já virou um problema o sócio-torcedor, porque tem sócio-torcedor que já não consegue ingresso. Chegou ali a mais de 100 mil sócios-torcedores. Para a Receita isso não é um problema muito entre aspas. Vocês acreditam que no futebol campista, sem essa representatividade mais de outros tempos, não participando tanto de campeonato que dá essa visibilidade, um programa de sócio-torcedor poderia ser um caminho? Dá para se fazer isso no interior, mas aí já deu nosso tempo, a gente deixa para o próximo bloco. Perfeito. Beleza, muito bom. Bom, agradecer a você que está acompanhando. Aí o Vasco fechou com a 777, né? A 777 Partners. Você vai provocar a falar isso aqui, eu vou ter que dizer o seguinte, não adianta você ter um monte de dinheiro e não saber aplicar, olha o Botafogo. Aí o Botafogo levando o jogador lá pra fora, né? Virou um balcão de negócio e que, olha, por enquanto o amor continua, né? Com o Tex. Essa lua de mel vai passar. Como diz um amigo meu, com o João Tex. Depois. Vamos falar sobre SAFs também. SAFs, né? É isso aí. Sociedade Anônima de Futebol, não é isso? Beleza. Isso. Bom, deixa eu então rapidamente ao intervalo, pedir licença aí aos senhores, para que a gente faça essa... Os senhores são os ouvintes, né? E vocês também, claro. Eu não sou senhor, não. O senhor está dentro de todos nós. Ó, menino. Matheus Berriel, então, como é que eu vou chamar ele de senhor? Né? Você nem registrou um bom dia para Beto, hein, Arnaldo? Por você que é... Paixão antiga, você quer dizer? Não, que é tão companheiro. Você é amor antigo, meu grande companheiro, né? Nossa, como é que é? É Campistinho ou é Rosinha? Como é que é? Amigo Campos. Campos. Carlos Alberto Campos Rosa. Meu grande amigo, poxa. É verdade. Faz tempo, né? Nossa. Muito tempo. Bom, então ele é do tempo do rádio Volvulado, cara. E também, nós somos, né? Aliás, nós somos. Eu sou, meu pai consertava a rádio, por isso eu estou aqui. É verdade. 8h12. E a gente vai rápido então ao intervalo. E daqui a pouco a gente retorna com essas duas feras aí, mais o Arnaldo Neto na bancada. Hoje conversando com o Matheus Berriel, né, jornalista e também do editor de esportes e cultura do jornal Folha da Manhã. E o Arnaldo Neto, que entre outras coisas, nessa vida de Arnaldo Neto, Arnaldo Garcia, é muito Arnaldo, gente. Entre outras coisas, é narrador, jornalista, narrador, agente de publicidade também. Agente de publicidade, quiser fazer uma propaganda boa. E endinheirado também. Hoje... precisa mais dinheiro não. São 8h13, a gente faz uma pausa rápida, voltamos em instantes então, no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.